Está na hora do debate do JL. O debate discute as novas medidas da reforma tributária apresentadas pelo governo Lula, como o cashback de impostos e também a proposta de isenção para alguns produtos da cesta básica. Para debater o tema, eu recebo no estúdio do Jornal Litoral Guilherme Prado, professor, pesquisador. Boa tarde, professor. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite novamente. Estamos aí para debater um tema polêmico, reforma tributária, divide opiniões, medidas interessantes e algumas também preocupantes. Estamos aí para contribuir para o debate. Maravilha. E de forma remota, o advogado tributarista Alisson Fernandes. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda a audiência do jornal. Um prazer enorme estar aqui com vocês e obrigado pelo convite também. Perfeito. Participe dessa discussão conosco através do WhatsApp 13996646781. Senhores, vou começar aqui pelo estúdio, tá, Alisson? Pedir licença para você começar aqui com o professor. Reforma tributária, normalmente, toda vez, quem paga sempre é o mais pobre. Essa reforma agora, finalmente, será que o mais pobre vai pagar menos e o mais rico vai pagar mais? É uma boa pergunta e já digo diretamente, não é uma reforma tributária do ponto de vista de justiça tributária, apesar dela carregar alguns componentes interessantes e algumas simplificações que são importantes também para a atividade econômica. Então, a gente não poderia chamar de uma reforma tributária em ampla escala, mas assim uma reforma tributária de simplificação, de centralização de alguns impostos. Agora, ela ainda carrega o principal cerne da justiça social no Brasil, que é a desigualdade tributária. E aí, o grande problema, acho que para além de todos, é porque ela vem com o teor de agora temos a solução para a questão tributária no Brasil. E ela é uma reforma que vai levar 55 anos. Muitos dos que estão nos ouvindo agora não estará mais nesse planeta quando ela efetivar de fato. E o que quer dizer isso? Se ela se propõe dessa forma, ela também está dizendo, nós somos a reforma tributária cabal. Porém, uma reforma tributária de verdade, para acertar o Brasil, ela tem que lidar com as desigualdades. O Brasil é um paraíso tributário para os mais ricos e os mais pobres são os que mais pagam esse sistema tributário todo. E ela não versa até agora, principalmente sobre os direitos sociais do Brasil. A Seguridade Social do Brasil está em risco porque a gente não sabe exatamente como que ela vai mexer no SUS, na assistência social e na nossa Previdência. Todas elas essenciais para o povo brasileiro. 73% do povo brasileiro depende de algum benefício do INSS. A gente não sabe exatamente como que vai ficar a arrecadação, pois não houve audiências públicas sobre essa medida, o que também é muito grave. Alisson, como é que você vê essa situação? Bom, Thiago, primeiramente, acho que é importante lembrar que a reforma que nós estamos discutindo, como o Guilherme também já adiantou e eu concordo, não é inicialmente uma proposta que trata de, eventualmente, justiça social, diretamente pelo menos, né? Ou até mesmo aumento ou diminuição de carga tributária. A ideia central dessa reforma tributária, e é do consumo, importante deixar claro, porque o governo, inclusive, tem já discursado e dado já algumas spoilers, digamos assim, que vai continuar um processo de reforma tributária no país, e tudo indica que a próxima vai ser a reforma tributária relacionada ao imposto de renda, mas essa especificamente é a reforma do consumo, que envolve tributação sobre o consumo. Então não é a ideia agora fazer, eventualmente, diminuição de carga tributária ou aumento. O discurso nós vamos tentar, de alguma forma, simplificar o nosso sistema, que é, de fato, caótico. Nós que trabalhamos aqui com empresas, lidamos com empresários e até mesmo pessoas ligadas a departamentos contábeis fiscais, a gente ouve todos os dias as dificuldades e reclamações com relação a conseguir apurar os seus impostos e pagar. Então, além dessas questões, obviamente, sociais, que de alguma forma tentar usar essa reforma para poder melhor trazer uma justiça social, é importante lembrar que também do lado das empresas, das pessoas que trabalham com essa tributação, é um ambiente caótico. Então, se pelo menos essa reforma tributária conseguir, veja só, diminuir de alguma forma o tempo que as empresas, os contadores, advogados, consultores utilizam para poder calcular o imposto, significa dizer que a gente vai ter um ganho do ponto de vista de tempo que é gastado para isso, e isso pode, de alguma forma, aos poucos, ir revertendo para a sociedade, para a economia.
Veja, eu quero deixar claro que não estou falando aqui que diretamente nós vamos ter uma melhora do ponto de vista econômico, social, não é essa a minha fala aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte, que me parece que é um passo importante para a gente começar a falar em termos de reforma no país de forma mais ampla. Perfeito. Uma das propostas que mais me chama a atenção é a respeito do cashback, né? Devolução, né, do dinheiro para famílias de baixa renda. A opinião de vocês acreditam que isso literalmente vai funcionar? Vou começar pelo Guilherme aqui. Essa questão do cashback, ela em virtude de como está sendo discutida, ela parte de um pressuposto interessante, né? E eu acho que alguns pontos positivos estão em resguardar alguns direitos das pessoas mais pobres, né? Por exemplo, a questão da cesta básica, ela ser constitucionalmente garantida, que tem imposto, menos imposto sobre elas, ou nenhum imposto, é muito importante em alguns itens, né? E a questão do cashback, ela é interessante, mas ela é sinônimo de algo que pode ser preocupante. Eu acho, né, pelo menos por enquanto, que vai agravar a questão dos impostos no consumo. E aí a forma disso ser consertado é com cashback. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o PSDB já tem uma experiência por lá, mas ele não chega a mais de R$40. A gente está falando de cerca de 73 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas, né? A princípio é interessante a gente ter pessoas sendo beneficiadas na água, na luz, o botijão de gás, como está sendo dito, ter um preço menor por causa dessa isenção de impostos. Mas como é que fica a classe média também nisso tudo? Eu acho que é importantíssimo resguardar o direito das pessoas mais pobres, mas me parece que vai ter um aumento efetivo de carga tributária sobre a classe média, que quem leva, do ponto de vista de montante de recursos, o país nas costas do ponto de vista tributário e quem é mais pobre. Então, a gente vai ter outras distorções mantidas. Por exemplo, quem ganha 160 salários mínimos no país tem 5% de alíquota efetiva do imposto de renda. Então, isso é o grosso, isso é que tem que ser atacado. Quem é um professor, nós aqui pagamos cerca de 9%, 10% na média, né? Então, isso é gravíssimo. Eu queria trazer uma perspectiva, eu concordo com o Alisson, e eu acho que isso pode ser interessante, né? A gente tem uma simplificação para todos trabalharem melhor e a atividade econômica acontecer melhor. Mas eu só queria chamar a atenção para uma questão. Dois impostos são criados, né? O CBS e o IBS. O ICMS, ele é extinto, por exemplo, e o ISS, ele é juntado. O que acontece com as nossas prefeituras, por exemplo, que já não têm muitos recursos? O que acontece, por exemplo, com as universidades estaduais que têm recurso do ICMS? Para onde que vai? Antes, o ICMS é contribuição... a gente tem impostos que eram carimbados, né? Contribuição para a Seguridade Social, como o CONFINS. Agora isso se perde, são contribuições. Para onde elas vão? Como elas ficam demarcadas? Vai ter uma liberdade tributária que vai diminuir a qualidade de serviços públicos, que já precisam de mais recursos? Então isso é tudo muito complexo. Eu acho que a gente precisa debater com mais seriedade, não só do ponto de vista da simplificação, mas como que fica as conquistas históricas do povo brasileiro, né? Alisson, como é que você compartilha essa visão e essa última opinião aqui do Guilherme? Eu penso que é legítima a preocupação no que diz respeito ao impacto, eventualmente, de até uma discussão interessante que foi muito colocada no Congresso, é realmente essa perda de autonomia dos estados e municípios, né? Ou seja, estou excluindo, estou deletando alguns tributos, criando os novos, e como que ficará, por exemplo, as prefeituras, como o Guilherme comentou, os estados, para gerir os seus recursos, né? O governo tem respondido essas perguntas, né, e isso foi colocado no texto, através do chamado lá conselho, o qual será concentrado essas contribuições, impostos, e depois redistribuído para os estados e municípios. Então, mais uma vez, a ideia não é diminuição da carga tributária da arrecadação do estado e do município. A gente pode discutir, na verdade, a minha avaliação, inclusive, que pode acontecer uma diminuição, uma dificuldade financeira e também uma preocupação pessoal, que é o jogo político que pode ter eventualmente nesse conselho que vai ficar lá em Brasília. Se eventualmente esse conselho pode ter alguma influência política, muito embora o governo federal tenha falado que não vai se meter, digamos assim, nesse conselho, vai deixar a gestão do conselho, que receberá o recurso do IBS, que é o imposto dos estados e municípios, vai deixar a gestão com eles, então não teria, no primeiro momento, uma influência política para influenciar, por consequência, na arrecadação dos estados e municípios. Mas eu penso que, no primeiro momento, eu não vejo, eu reforço isso, dessa questão no primeiro momento, porque
eu não vejo um impacto no que diz respeito à parte de diminuição de arrecadação dos estados e municípios se o Congresso, se o Conselho gerir bem o recurso e destinar de acordo com a necessidade de cada município e cada estado. Então, a minha avaliação é que vai depender de como será a gestão desse Conselho Federativo. Concorda? O Alisson parte de um otimismo que eu acho muito bonito. Se as coisas hoje, que já são carimbadas, elas não vão para o seu devido destino, deixa eu dar um exemplo. A reforma tributária que está para ser aprovada, ela garante um desvio das receitas vinculadas da União para a nossa Previdência, para o nosso SUS, para os nossos direitos sociais, em 30% até 2032. Então, já tem dispositivos garantidos para desviar dinheiro que deveria ir para a Previdência, para a saúde e para a educação, lá carimbados, certo? Se você deixa na mão do Conselho um enorme montante de recursos para ser distribuído para outros entes federativos, você está deixando a revelia do quê? Da debate político, da articulação política, de interesses espúrios, de interesses de grupos políticos, e não garante uma estrutura tributária que de fato financie o município. Onde que está o postinho de saúde? Onde que está a creche? Onde que está onde as pessoas vivem de fato? É a prefeitura, o município. Então, isso precisa ser garantido. Então, tem um momento muito interessante em todo esse debate da reforma tributária, que é quando o Tarcísio vai falar com o Lula e ele muda de posição. Inclusive, o Bolsonaro fica pistola, né? E aí o Tarcísio apoia a reforma tributária. O que foi discutido ali? Que vai ficar mais recurso na mão do governo do estado? Tem gente falando que mais de 20% pode ser a queda de recursos do município. O município é o ente federativo mais pressionado e que tem mais responsabilidades para garantir a vida e o bem-estar das pessoas. Então, isso eu acho gravíssimo. E aí, o Alisson enfatiza, e está correto, essa é uma reforma tributária sobre simplificação, mas ela está sendo demonstrada como uma grande solução da questão tributária no Brasil. E se ela não prevê as conquistas históricas da Constituição, se ela não prevê, por exemplo, como vai ficar as contribuições que antes eram vinculadas, a gente tem um risco bem complicado de retrocesso, porque fica a revelia do que o Congresso vai decidir. Concorda com isso, Alisson? Faz sentido a colocação do Guilherme e, na verdade, hoje essa é a preocupação atual, inclusive, né? Com relação a essa destinação que tem de recursos a partir dos impostos e contribuições recolhidas, né? Eu vou parafrasear aqui uma frase do Ariano Suassuna que diz que eu sou um esperançoso realista, né? Então, ou seja, eu sou esperançoso em talvez pensar que a gente está começando um ambiente de possibilidades de melhoras, mas realista em saber que, de fato, tem muitos problemas que ainda a gente vai ter que resolver durante o caminho, e a minha expectativa é que durante essas avaliações pelo Congresso, dos pormenores da regulamentação, a gente consiga ajustar isso para que fique algo mais justo para toda a população brasileira. Esse é o nosso desejo. Bom, a gente terá, então, dois impostos, né? Que é a contribuição sobre bens e serviços, que é o chamado CBS, e também o imposto sobre bens e serviços. No texto não foi cravado, né, a alíquota exata, só está falando em torno de 27% a 26% e meio. Vocês concordam com essa taxação? Pelo número já colocaria o Brasil num dos maiores IVAs do mundo, né? E aí, por que a questão do cashback? Então, você centraliza impostos em quem menos deveria pagar e depois devolve para as pessoas muito mais vulneráveis. Em princípio, isso é ok, mas o Brasil precisa caminhar para uma taxação em capital, em renda e, claro, desonerar a atividade econômica. Tem que ficar muito mais simples, né? Tem que ter menos impostos nos serviços, naquilo que a gente compra no dia a dia. Então, essa questão, ela tem que ser discutida melhor, porque a gente não entende direito, por exemplo, o que vai acontecer com os serviços, né? Como que vai ser o sistema para que nada seja tributado no caminho, para que só lá no consumo seja de fato tributado? São algumas dúvidas que a gente tem. Aí, só para a gente entender direito ainda essa questão de para onde que vão os recursos, né? A priori, eu acho que pode até aumentar a arrecadação, né? Ninguém sabe direito porque não tem estudos, né? E aí eu queria trazer essa questão da Previdência, do INSS e etc. A gente está falando de que o PIS e COFINS, que antes eles eram garantidos para a Previdência e para o INSS, eles eram mais de 70% dos recursos dele. Né? Quando a gente vai para essa centralização no consumo, como é que fica? E aí, a princípio, também é interessante cobrar no consumo e na parte final, porque quem consome serviços públicos está no território. E é ali que a pessoa vai pagar os seus impostos. Isso pode diminuir
distorções, mas eu ainda estou muito preocupado e acho que a gente tem que esperar para ver como que isso vai se distribuir. Eu acho que, e aí eu queria até entender o que o Alisson também percebe disso, só dá para diminuir esse tamanho de alíquota de 26%, 27% se a gente aumentar a tributação em quem realmente tem que pagar mais, que são as pessoas muito ricas no Brasil. Bom, Guilherme, na verdade, assim, eu concordo em parte com você. Para a gente falar em diminuição de carga tributária do consumo, primeiro a gente tem que pensar que não existe outra opção a não ser a gente diminuir o gasto público. Então, por que nossa carga tributária hoje no Brasil é muito alta? Porque nós temos uma máquina gigante para poder sustentar. Então, a primeira ação para a gente falar em termos de redução de carga tributária genérica, aí eu não estou falando aqui de consumo, patrimônio ou renda, é pensar no tamanho do Estado. E aí, a partir disso, a gente poderia avaliar e, de repente, fazer uma redução genérica. Obviamente, se a gente conseguir fazer uma transição de tirar a tributação do consumo e jogar para a renda, faz mais sentido do ponto de vista de capacidade contributiva. Mas é importante lembrar que a primeira ação, na minha avaliação, que deveria ser colocada em pauta para pensar em melhor ambiente tributário e, consequentemente, econômico, era reavaliar o tamanho do nosso Estado. Mas esse é um ponto também que a gente poderia gastar muito tempo aqui e discutir se faz sentido a gente ter um Estado desse tamanho no que diz respeito à parte pública, né? Mas eu concordo que a gente pode, nesse primeiro momento, já começar a desenhar, talvez uma segunda etapa, junto com essa reforma que está acontecendo, desenhar também a reforma do imposto de renda e começar uma transição de diminuir a arrecadação na tributação sobre o consumo e partir para a renda, que na verdade é um modelo que é adotado nos países do OCDE, países mais desenvolvidos. Então a gente tem muitos exemplos que a gente pode importar, direcionando, né, a tributação para a renda em detrimento do consumo. Perfeito. Calma agora, pergunta. É uma questão interessante que o Alisson coloca, porque sempre se veicula a questão da redução do Estado relativa à questão tributária. Mas o Estado é grande demais para quem? O gasto com previdência, por exemplo, ele é cerca de 1 trilhão no Brasil. E eu acho que todo mundo aqui entende que ela é interessante, ela é importante, afinal quase todo mundo tem alguém na família que é beneficiado pela previdência. Só que se a gente vai, por exemplo, o gasto em dívida pública no Brasil, que é por causa dos juros exorbitantes, isso chega a 700 bilhões. Teve anos que passou dos 700 bilhões. Então a gente está falando de 700 bilhões que vai para pessoas que vivem do rentismo e a gente está falando de 1 trilhão que vai para pessoas que viveram, contribuíram e vivem do trabalho. Então o Estado é grande demais onde? É nesses impostos que vão, ou contribuições que vão direto para garantir direitos sociais, que na verdade ainda não são garantidos, ou o Estado é grande demais para quem se beneficia de um sistema que arrecada demais para redistribuir no topo de cima. Então a gente tem o Robin Hood ao contrário. Então eu só gosto de ter cuidado, muito cuidado quando a gente fala que o Estado é grande demais. Eu acho que ele é grande demais para quem já é ultra rico, porque ele tem esse sistema que ele na verdade se apodera dos impostos dos mais pobres para colocar para quem tem mais dinheiro. Então eu acho que é menos Estado para quem está no topo e mais Estado para quem está embaixo, classe média e os mais pobres. E acho que é isso que não passa pela discussão do que é essa reforma tributária hoje. Como é que você vê isso, Alisson? Perfeito. De novo, nós vamos voltar ao início da entrevista, né? A reforma tributária que nós estamos discutindo não é uma reforma que está atacando as questões sociais, pelo menos diretamente. O sistema cashback e até a discussão com relação a alguns setores em termos de benefício, por exemplo, a questão da cesta básica, são veículos, são modelos para tentar minimizar esse impacto, mas é uma reforma que está tratando aqui de mudar essa estrutura em termos de justiça social para a população. Perfeito. Alisson Fernandes, agradeço sua participação aqui no debate do Jornal Litoral. Guilherme Prado, também um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Jornal Litoral. Muito obrigado. Viu? Boa tarde para os senhores.